Glória a Deus, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu gostaria nesta noite de trazer um estudo breve e rápido, mas de muita importância para os dias atuais, de muita importância para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. O objetivo é simplesmente esclarecer aquilo que já está escrito, aquilo que nos foi dado e que está na Palavra de Deus, porque sabemos hoje que há muita falta de entendimento e muita falta de conhecimento acerca dos dons espirituais. Nós temos hoje, no tempo da igreja, na era da igreja, os dons do Espírito Santo que nos foi dado por Jesus Cristo, foi dado pelo seu Espírito Santo, visando a edificação da igreja, visando a edificação, o aperfeiçoamento do corpo de Cristo que somos nós. Se nós estudarmos, irmãos, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, nós vamos observar que ele começa a citar as diversidades de dons espirituais. E o mesmo apóstolo Paulo ele vai dizer que há um só mesmo Espírito que opera todas estas coisas. Quais coisas? Os dons, as manifestações do Espírito Santo. Então todos os dons espirituais que ainda hoje existem ainda hoje nos nossos dias, que nos foi dado, eles são operados através do Espírito Santo. O Espírito Santo, usando o membro do corpo de Cristo, que é um crente, ele é usado como um canal para trazer edificação, para trazer uma exortação, para consolar a igreja. Então, os dons, irmãos, eles são operações do Espírito Santo. Um dom, ele não é porque uma pessoa um dia recebeu um dom, ela pode operar esse dom, pode efetuar esse dom quando ela bem entender, quando ela quiser. Não, é o Espírito Santo que opera, é o Espírito Santo que usa essa pessoa visando a edificação do corpo. Não é porque Deus me deu um dom de profecia que eu vou profetizar quando eu quiser. Não é porque Deus me deu o dom de línguas que eu vou falar em línguas quando eu quiser. Está muito claro em 1 Coríntios capítulo 12 que todos esses dons são operados pelo Espírito Santo. Se nós estudarmos no Antigo Testamento, irmãos, sobre a profecia bíblica, nós vamos observar que nem todas as profecias que ocorreu durante aquele período dos profetas, foram registrados. Há muitos profetas que nem sequer escreveram livros, não foram profetas literários. Há muitas profecias que nem sequer também foram registradas, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. No capítulo 11 do livro de Números, quando Deus manda Moisés separar 70 anciãos, e Deus disse a Moisés que tiraria uma porção do Espírito que estava sobre Moisés e colocaria sobre aqueles 70 anciãos. Quando esse evento acontece, estes homens começam a profetizar. O que eles profetizaram, eu não sei. O que eles profetizaram não está registrado nas Escrituras. Foi algo para aquele dia, para aquele povo, e que o Espírito Santo que inspirou Moisés a escrever aquele livro de Números, não achou que houvesse necessidade de escrever, de registrar aquelas profecias. Então nós temos ali um exemplo no Antigo Testamento que homens profetizaram pela parte do Espírito de Deus, não eram falsas profecias, mas que não foram registradas. Na sua primeira carta ao Timóteo, o apóstolo Paulo, no capítulo 4, no versículo 14, ele vai dizer a Timóteo: exercita o dom que há em ti, que foi lhe dado por profecia, através da imposição de mão do presbitério. Então, nós vemos no Novo Testamento também um exemplo de profecias que ocorreram durante aquele período apostólico, mas que não foram registradas na Bíblia. E há muitos outros exemplos também em Timóteo, onde ele menciona que houve profecias acerca da vida de Timóteo, mas que também não foram registradas. Então, hoje no Antigo Testamento, nós temos esse dom de profecia. Só que há uma diferença muito grande, muito enorme entre a profecia do Antigo Testamento e a profecia do Novo Testamento. Para nós entendermos essa diferença,
é importante nós entendermos a diferença da manifestação, da operação do Espírito Santo no período da lei e hoje da manifestação, da operação do Espírito Santo no tempo da graça. A diferença é que no tempo do Antigo Testamento, os homens, quando eles profetizavam, o Espírito Santo ele ainda não habitava dentro do homem. O Espírito Santo simplesmente ele ficava sobre o homem. Isso está escrito em muitas passagens das Escrituras, que o Espírito, até mesmo na passagem que eu mencionei em Números capítulo 11, se você ler todo o capítulo, você vai ver que o Espírito veio sobre eles. Então o Espírito Santo ele possuía aqueles homens que tomavam todos os seus sentidos, e aqueles homens falavam, comunicavam ao povo a palavra de Deus. Não era uma habitação, era uma inspiração plenária. Aqueles homens usavam a boca dos profetas, literalmente, e eles pronunciavam a palavra de Deus. Por isso aquela expressão, assim diz o Senhor, aparece por mais de 2.600 vezes na Bíblia. Porque aqueles homens, eles falavam da parte de Deus. Eles não falavam da parte de si mesmos. Não falavam por conta própria. Eles falavam por parte de Deus. Eles eram boca de Deus na terra. O Espírito Santo os tomava, os usava para aquele propósito e depois se retirava deles. O Espírito Santo vinha, usava-os para a profecia e depois se retirava de uma maneira esporádica. Ele não habitava dentro dos santos, dos homens de Deus que viveram na época da lei. Então, a diferença, hoje se nós formos estudar o ministério do Espírito Santo hoje nos crentes, nós vamos ver que em João capítulo 14, versículo 17, Jesus disse que ele não simplesmente estaria sobre os crentes, mas ele diz que o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 17. Então hoje no tempo da graça, o Espírito Santo, ele não age como ele agia no tempo do Antigo Testamento. Não há mais aquela possessão como o Espírito Santo possuía os homens no Antigo Testamento. Nós vamos ver no livro de Ezequiel inúmeras vezes que o Espírito Santo possuía aquele homem, o impelia, o tomava à força e usava para dar a ele uma visão ou para dar a ele uma profecia para comunicar ao povo. A profecia no Antigo Testamento, irmãos, nós tínhamos a unidade, nós tínhamos dois elementos, a palavra e a voz. A voz era do homem e a palavra era de Deus. Por isso o profeta Isaías, profetizando acerca de João Batista, ele disse que ele seria uma voz que clamaria, voz do que clama no deserto. Porque do homem só havia a voz, Deus usava a voz do homem para comunicar a sua palavra. Mas hoje no Novo Testamento, irmãos, o Espírito Santo não age mais assim. O Espírito Santo ele habita, ele faz morada dentro do crente. Então a maneira como ele age hoje na igreja é diferente, através dos crentes individualmente é muito diferente. E por que eu coloquei o título desta palavra como uma pessoa profetizando hoje é Deus falando? Porque muitas das vezes as pessoas pensam que quando o Espírito Santo toma uma pessoa no meio da assembleia, no meio da congregação, e essa pessoa começa a profetizar, o povo rapidamente diz, olha, Deus está falando. Deus bradou na terra. Deus falou no meio do seu povo. Só que é uma coisa completamente errada, é algo completamente errado nós dizermos que Deus falou por intermédio de fulano, de beltrano, de ciclano, porque hoje Deus ele simplesmente, através do seu Espírito Santo, ele inspira as pessoas a falar a sua mensagem, a comunicar a sua mensagem. Só que no meio dessa profecia pode haver palavras que são do homem, porque a inspiração ela não é completamente plenária. A pessoa ela simplesmente profetiza em partes. Por isso o apóstolo Paulo, ele vai falar na carta aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 9.
Diz assim, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então está muito claro que hoje a profecia ela é dada em partes. Quando o homem ele é inspirado pelo Espírito Santo, ele está falando palavras que o Espírito Santo inspirou, mas é muito provável que possa vir palavra do homem, porque eu já disse, não é uma possessão. Hoje o Espírito Santo habita dentro do crente. Por isso que nós vamos ver algumas passagens das Escrituras, Paulo dando ordem à igreja para julgar as profecias. Veja essa passagem que está também em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29, que diz assim, e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Observe que Paulo está dando ordem para o povo julgar as profecias. Se a profecia hoje fosse a palavra de Deus, não haveria necessidade nenhuma da profecia ser julgada. Quem somos nós para julgarmos a palavra de Deus? Observe isso é muito importante. Veja em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20 e 21. Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Observe que Paulo, mais uma vez, tratando-se de profecias, ele disse, examinai tudo, mas retende o bem. Por quê? Porque há possibilidades de, no meio daquela profecia, haver palavras do homem, haver coisas que o homem está proferindo por sua própria vontade, porque ele não está sendo possuído, o Espírito Santo não está tomando todos os seus sentidos, ele não está em um estado de êxtase, como os homens do Antigo Testamento entravam e proferiam as palavras de Deus. Por isso que todas as profecias que esses homens profetizaram, que nós temos registradas na Bíblia, nós a temos como a palavra de Deus, porque os homens falaram por parte de Deus. Deus falou por intermédio dos profetas. Por isso o autor a Epístola aos Hebreus, no capítulo 1, no versículo 1, ele diz que Deus, nos tempos antigos, falou pelos profetas. E nos dias de Jesus falou pelo seu próprio Filho. Porque Deus tomava o seu povo e falava através dele, comunicava a sua mensagem de uma maneira inerrante, de uma maneira irrefutável. Por isso que nós temos na Bíblia as escrituras que foram profecias, né, e registros históricos inspirados pelo Espírito de Deus aos homens para que eles registrassem. Agora, é muito importante nós também, irmãos, salientarmos que o objetivo da profecia. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, Paulo vai dizer que a profecia nos foi dada para edificação, para exortação e para consolação. Por isso a profecia ela exerce um papel muito importante, é um dos dons muito importantes que Deus deu à igreja, porque ela comunica, ela transmite a mensagem de Deus para a igreja. Aquele que profetiza fala aos homens, visando a edificação, a exortação e a consolação. E Paulo fala para nós não proibirmos o profetizar, mas que nós possamos examinar e retermos tudo aquilo que é bom. Porque em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos. Por isso nenhuma profecia hoje em dia, nos dias atuais, irmãos, pode ser comparada à palavra de Deus. Pode ser escrita e adicionada a este livro que nós temos, que é a Bíblia. Porque a profecia ela é em parte. Não é Deus falando através de um homem ou de uma mulher, mas sim inspirando esta pessoa para trazer uma mensagem, inspirando esta pessoa algumas palavras para ela entregar à igreja ou para um indivíduo. Que Deus possa lhe abençoar. Espero que este vídeo possa ter esclarecido muitas coisas, porque lamentavelmente há esse equívoco no meio da igreja, há esse equívoco na mente das pessoas, e muitas das vezes as pessoas pensam que uma pessoa profetizando é o próprio Deus falando, e às vezes as pessoas são levadas por essas profecias, suas vidas são governadas por essas profecias, e há pessoas que andam em busca de profecias, elas têm sede
dessas profecias, mas não tem sede da palavra de Deus, que é a profecia maior que deve nos orientar, dirigir, que deve nos instruir nessa nossa caminhada. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.